Para o Senai, o futuro é feito de educação e inovação. O Senai São Paulo é o maior formador de mão de obra qualificada do Brasil. Atua na busca pelo aumento da produtividade do trabalhador brasileiro e da competitividade da nossa indústria. Para isso, mantém 92 escolas, 74 unidades móveis e 16 faculdades, onde oferece mais de 1.500 cursos livres de aprendizagem industrial, técnicos, superiores e de pós-graduação, com 70% de gratuidade. Todos eles fortemente conectados com as demandas do setor privado, atendendo desde as microempresas até as grandes indústrias. No total, temos quase 1 milhão de matrículas todos os anos, sem falar no trabalho de inclusão com a formação anual de 8.000 alunos com deficiência. Nossos alunos sempre se destacam no pódio da WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo. Com foco em alavancar a competitividade da indústria, o Senai mantém 3 institutos de inovação e 8 de tecnologia, que criam soluções sob medida para empresas de todos os portes. Além disso, mantém programas como a Indústria Paulista Mais Competitiva, que fornece assessoria para a melhoria do processo produtivo. O Senai também é referência mundial na assistência a empresas que buscam a transição para a Indústria 4.0. Sem falar em iniciativas como o UpLab, uma aceleradora de startups de hardware. Tudo isso comprova a vocação do Senai São Paulo para a educação e para a inovação. Saiba mais sobre o Senai São Paulo em nosso site e acompanhe o que fazemos em benefício do país pelas nossas redes sociais. Para o Senai, o futuro é feito de educação e inovação. O Senai São Paulo é o maior formador de mão de obra qualificada do Brasil. Atua na busca pelo aumento da produtividade do trabalhador brasileiro e da competitividade da nossa indústria. Para isso, mantém 92 escolas, 74 unidades móveis e 16 faculdades, onde oferece mais de 1.500 cursos livres de aprendizagem industrial, técnicos, superiores e de pós-graduação, com 70% de gratuidade. Todos eles fortemente conectados com as demandas do setor privado, atendendo desde as microempresas até as grandes indústrias. No total, temos quase 1 milhão de matrículas todos os anos, sem falar no trabalho de inclusão com a formação anual de 8.000 alunos com deficiência. Nossos alunos sempre se destacam no pódio da WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo. Com foco em alavancar a competitividade da indústria, o Senai mantém 3 institutos de inovação e 8 de tecnologia, que criam soluções sob medida para empresas de todos os portes. Além disso, mantém programas como a Indústria Paulista Mais Competitiva, que fornece assessoria para a melhoria do processo produtivo. O Senai também é referência mundial na assistência a empresas que buscam a transição para a Indústria 4.0. Sem falar em iniciativas como o UpLab, uma aceleradora de startups de hardware. Tudo isso comprova a vocação do Senai São Paulo para a educação e para a inovação. Saiba mais sobre o Senai São Paulo em nosso site e acompanhe o que fazemos em benefício do país pelas nossas redes sociais. Para o Senai, o futuro é feito de educação e inovação. O Senai São Paulo é o maior formador de mão de obra qualificada do Brasil. Atua na busca pelo aumento da produtividade do trabalhador brasileiro e da competitividade da nossa indústria. Para isso, mantém 92 escolas, 74 unidades móveis e 16 faculdades, onde oferece mais de 1.500 cursos livres de aprendizagem industrial, técnicos, superiores e de pós-graduação, com 70% de gratuidade. Todos eles fortemente conectados com as demandas do setor privado, atendendo desde as microempresas até as grandes indústrias. No total, temos quase 1 milhão de matrículas todos os anos, sem falar no trabalho de inclusão
com a formação anual de 8.000 alunos com deficiência. Nossos alunos sempre se destacam no pódio da WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo. Com foco em alavancar a competitividade da indústria, o Senai mantém 3 institutos de inovação e 8 de tecnologia, que criam soluções sob medida para empresas de todos os portes. Além disso, mantém programas como a Indústria Paulista Mais Competitiva, que fornece assessoria para a melhoria do processo produtivo. O Senai também é referência mundial na assistência a empresas que buscam a transição para a Indústria 4.0. Sem falar em iniciativas como o UpLab, uma aceleradora de startups de hardware. Tudo isso comprova a vocação do Senai São Paulo para a educação e para a inovação. Saiba mais sobre o Senai São Paulo em nosso site e acompanhe o que fazemos em benefício do país pelas nossas redes sociais. Para o Senai, o futuro é feito de educação e inovação. O Senai São Paulo é o maior formador de mão de obra qualificada do Brasil. Atua na busca pelo aumento da produtividade do trabalhador brasileiro e da competitividade da nossa indústria. Para isso, mantém 92 escolas, 74 unidades móveis e 16 faculdades, onde oferece mais de 1.500 cursos livres de aprendizagem industrial, técnicos, superiores e de pós-graduação, com 70% de gratuidade. Todos eles fortemente conectados com as demandas do setor privado, atendendo desde as microempresas até as grandes indústrias. No total, temos quase 1 milhão de matrículas todos os anos, sem falar no trabalho de inclusão com a formação anual de 8.000 alunos com deficiência. Nossos alunos sempre se destacam no pódio da WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo. Com foco em alavancar a competitividade da indústria, o Senai mantém 3 institutos de inovação e 8 de tecnologia, que criam soluções sob medida para empresas de todos os portes. Além disso, mantém programas como a Indústria Paulista Mais Competitiva, que fornece assessoria para a melhoria do processo produtivo. O Senai também é referência mundial na assistência a empresas que buscam a transição para a Indústria 4.0. Sem falar em iniciativas como o UpLab, uma aceleradora de startups de hardware. Tudo isso comprova a vocação do Senai São Paulo para a educação e para a inovação. Saiba mais sobre o Senai São Paulo em nosso site e acompanhe o que fazemos em benefício do país pelas nossas redes sociais. Para o Senai, o futuro é feito de educação e inovação. O Senai São Paulo é o maior formador de mão de obra qualificada do Brasil. Atua na busca pelo aumento da produtividade do trabalhador brasileiro e da competitividade da nossa indústria. Para isso, mantém 92 escolas, 74 unidades móveis e 16 faculdades, onde oferece mais de 1.500 cursos livres de aprendizagem industrial, técnicos, superiores e de pós-graduação, com 70% de gratuidade. Todos eles fortemente conectados com as demandas do setor privado, atendendo desde as microempresas até as grandes indústrias. No total, temos quase 1 milhão de matrículas todos os anos, sem falar no trabalho de inclusão com a formação anual de 8.000 alunos com deficiência. Nossos alunos sempre se destacam no pódio da WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo. Com foco em alavancar a competitividade da indústria, o Senai mantém 3 institutos de inovação e 8 de tecnologia, que criam soluções sob medida para empresas de todos os portes. Além disso, mantém programas como a Indústria Paulista Mais Competitiva, que fornece assessoria para a melhoria do processo produtivo. O Senai também é referência mundial na assistência a empresas que buscam a transição para a Indústria 4.0. Sem falar em iniciativas como o UpLab, uma aceleradora de startups de hardware. Tudo isso comprova a vocação do Senai São Paulo
para a educação e para a inovação. Saiba mais sobre o... Boa noite, pessoal. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma webinar da nossa Escola Senai Ari Torres de Santo Amaro. Tá? Eu sou a professora Maria, sou professora do curso de Primeiros Socorros na área da Segurança do Trabalho. Desde já agradeço a participação de cada um de vocês e já peço que vocês possam compartilhar com o maior número de pessoas possíveis aí no grupo do WhatsApp que vocês têm, para a gente alcançar o maior número de pessoas com o maior número de informações possível relacionado a queimaduras. Primeiros socorros para queimaduras, tá? Gostaria de saber se tem alunos ou ex-alunos da Escola Senai Ari Torres de Santo Amaro assistindo a webinar nesse exato momento. Se você é aluno ou se você já foi aluno da nossa escola, coloque nos comentários o seu nome, o curso que você fez, qual o nome do professor, da professora, e se estiver cursando também, pode deixar nos comentários. Qualquer comentário, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que o professor Fábio está aqui nos auxiliando, tá bom? Desde já convido vocês para assistir na próxima segunda-feira mais uma webinar na área da informática, será com o professor Charles, sobre formatação de TCC. Então vamos dar início à nossa webinar, tá bom? Sobre primeiros socorros à vítima de queimadura. Gente, lembrando que é uma das emergências que hoje, com a pandemia, segundo a Sociedade Brasileira de Queimadura, nós tivemos aí um aumento exorbitante do número de queimados no nosso país. Chegamos em torno aí de 360 queimaduras, vítimas de queimaduras, nesse período da pandemia. O público mais vulneráveis foram as crianças e os idosos. Tá? Então, ao longo do webinar, vocês podem deixar a pergunta de vocês, tá bom? Então, o que é queimadura? O que nós iremos entender agora sobre queimadura? Toda ferida que foi resultante de algum processo, de algum agente esse que pode ser térmico, químico, elétrico, biológico, tá? O contato desse agente com a pele por um pequeno tempo já causa uma queimadura, tá? Então, há uma grande diferença aí relacionada ao agente que pode provocar essa queimadura. Lembrando que a pele é o maior órgão do nosso corpo, o maior órgão do corpo humano. O órgão externo é a pele, tá? Aqui nós temos as 3 camadas da pele, que é a epiderme, a derme, a tela ou camada subcutânea. Então, essas 3 camadas da pele, a pele ela tem uma função de termorregulação. Então, ela nos protege em relação à temperatura, aos micro-organismos. Então, a pele tem suas N funções, tá bom? E ao se tratar de queimadura, quando uma vítima sofre uma queimadura, ela vai comprometer muito a camada da pele, a epiderme, a derme, e vai perder completamente a proteção. Por isso que é muito importante a gente ter o conhecimento, tá? Para prestarmos os primeiros socorros e evitar que a situação da vítima se agrave cada vez mais. Então, nós temos aqui as queimaduras classificadas aqui relacionada à profundidade das queimaduras. Nós temos queimadura de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre a queimadura de primeiro grau. Quero que vocês olhem bem para a imagem. A queimadura de primeiro grau é uma queimadura de espessura superficial, que queima a primeira camada da pele, que é a epiderme. Então, aqui a pessoa está na praia, né, tomando seu solzinho, vitamina D, e geralmente acontece essa queimadura superficial, a queimadura de primeiro grau. Essa queimadura é provocada geralmente por radiações solares, tá? Apresentará a cor vermelho, que é um eritema, vai ficar um pouquinho inchada essa pele. Geralmente as pessoas não precisarão de uma assistência hospitalar, tá? De 3 a 6 dias a uma semana a pele retornará ao normal. E tem uma sensação, a vítima ela vai sofrer uma sensação dolorosa, ela vai sentir a dor, vai sentir coceira quando está cicatrizando, né? Enfim, mas não precisa de uma assistência médica, geralmente não precisa de uma assistência médica, tá? Mas essa é a característica de queimadura de primeiro
grau. Maria, queimadura de primeiro grau é prejudicial à saúde? Sim, tá? Se fica nesse estado, já é prejudicial à saúde. Aí nós temos aqui a profundidade das queimaduras relacionada à queimadura de segundo grau. Gente, veja aqui a mãozinha de uma criança, tá? Como que eu irei caracterizar essa queimadura de segundo grau? A queimadura de espessura parcial, ela vai queimar a epiderme mais a derme, a primeira e a segunda camada da pele. Para vocês verem aí, já provocou aqui já a presença de bolhas na mão dessa criança. Então, a queimadura de segundo grau, ela tem essa característica de bolhas, tá? E geralmente é provocada aí por líquidos quentes, chamas, enfim, vários agentes causadores que podem provocar queimadura de primeiro e segundo grau e pode evoluir aí para umas bolhas. Essas bolhas, as pessoas perguntam, Maria, eu posso estourar as bolhas? Jamais, jamais nós poderemos estourar as bolhas, tá? Essas bolhas serão tratadas no intra-hospitalar, somente a equipe médica vão tratar e vão decidir se vão estourar essas bolhas ou não. Mas lembre, característica da queimadura de segundo grau, presença de bolhas. Aí nós temos aqui a queimadura de terceiro grau, gente. A queimadura de terceiro grau, ela já provoca aí a queimadura nas 3 camadas da pele. A epiderme, mais a derme, mais a hipoderme, tá? Olha só a característica dessa queimadura de terceiro grau aqui. O que pode causar essa queimadura de terceiro grau? Produtos químicos, eletricidade, chamas, metais quentes, tá? Então, são agentes também que podem provocar queimadura de primeiro, de segundo e de terceiro grau também. Olha só, vejam como fica a região anatômica da parte do corpo queimado. A cor da pele aí tá branco perolado e muitas vezes pode estar carbonizado. A sensação, as pessoas perguntam, Maria, a vítima sofre muito, ela sente muita dor? Nós sentimos sim, dor de segundo grau, a vítima vai sentir muita dor, por isso que eu vou explicar para vocês os primeiros socorros quando acontecer a queimadura, se vocês presenciarem. Há presença de dor sim na de segundo grau, na de terceiro grau também há presença de dor. Geralmente as pessoas questionam, mas eu já ouvi falar, já li literaturas, em algumas referências bibliográficas que a vítima não sentirá dor. Na parte interna do ferimento, da queimadura, geralmente não, porque já queimou as terminações nervosas. Mas aqui, ó, nas bordas, aqui tem queimadura de primeiro e segundo grau, então há sim presença de dor, tá? Então a gente tem que ficar atento. Então é uma sensação, geralmente só da vítima olhar para o membro dela nessa situação, vendo tendo essa visão, a vítima já tem uma dor psicológica também, tá, gente? Nunca esqueçam disso. Aí nós temos as queimaduras que nós poderemos classificar, como eu falei, quanto à profundidade, primeiro, segundo e terceiro grau. E nós temos aqui a extensão das queimaduras. Então, nós iremos classificar as queimaduras de acordo com sua extensão. Um exemplo aqui para vocês entenderem. Cabeça, se eu queimei, sofri uma queimadura, cabeça e pescoço, você queimou 9% do seu corpo, tá? Queimei braço, que é o membro superior esquerdo, que é o braço esquerdo, eu queimei 9%. Queimei o membro superior direito, então queimou o braço direito, 9%. Queimou o tronco, a região aqui do abdômen e do tórax. A parte anterior do tórax e do abdômen, eu queimarei aqui 18%. Queimei a parte posterior, tanto o tórax posterior quanto o abdômen posterior, nós iremos queimar aqui no total de 36%. Ah, Maria, mas o paciente ou a vítima chegou pra gente no hospital e ele só queimou a parte do tórax anterior, o tórax anterior e o abdômen, então a parte do tronco anterior, queimou 18%. Aí vem aqui para o membro inferior direito, que é a nossa perna direita. Se a vítima queimou todo o membro, tá? Queimou 18%. O membro inferior esquerdo, que é a nossa perna aqui esquerda, queimou também aqui 18%.
E aí, até aqui foram o quê? 99% do corpo queimado. Para completar os 100%, a genitália, tanto do órgão masculino quanto do órgão feminino, a genitália nós contamos aí 1%, tá? Então, de todas as partes anatômicas do corpo que eu acabei de falar para vocês, a gravidade maior é quando nós queimamos a face, tá? A região do pescoço e do tórax e a região dos membros, né? As mãos, os pés, a genitália. Então são as áreas da superfície corpórea que quando nós sofremos a queimadura se torna bem mais grave. Principalmente quando tem queimadura de face, porque eu posso ter, se você presenciar uma vítima que sofreu uma queimadura e no momento você presenciar que queimou esse espelhinho que fica aqui na cavidade nasal, chamado de vibriças, queimou esses espelhinhos, teve essa queimadura facial, a gente já considera aí a vítima que tem chance para evoluir para uma parada cardiorrespiratória, tá? Geralmente as pessoas que queimam a região facial, sobrancelhas, enfim, característica também de uma vítima que poderá evoluir para uma parada cardiorrespiratória, que eu vou explicar nos slides posterior, tá? Então aqui nós temos que prestarmos os primeiros socorros quando vocês presenciarem uma vítima de queimadura ou realmente ali presenciar a emergência, a cena da emergência. Então, primeiro cuidado e os primeiros socorros que nós iremos prestar às vítimas ou à vítima. Primeiro cuidado, gente, pode ser o bombeiro, o Corpo de Bombeiro 193, o SAMU 192, o GRAU, Grupo de Resgate de Emergência de São Paulo, pode ser eu, Maria, como enfermeira, presenciei uma queimadura em qualquer lugar, eu posso estar no meu lazer, enfim, presenciei ali estou presenciando uma vítima de queimadura. O primeiro cuidado é avaliar a cena da emergência, é avaliar os 3 S. Eu vou avaliar a cena, a segurança e a situação. Então, cena se escreve com C, mas a sigla é em inglês, eu posso escrever com S, tá? A escrita correta em inglês é com S. Então, avaliei a cena. Qual é a cena? Ah, você presenciou alguém acendendo a churrasqueira e usou álcool, coisa que a gente não pode. Jamais poderemos acender a churrasqueira usando álcool, tá? E nesse exato momento, você viu que essa vítima, ela saiu correndo em chamas. O corpo dela está totalmente em chamas. Qual será o primeiro socorro que eu irei prestar para esta vítima? Eu falo que PDR, pare, deite, role, imediatamente, porque isso vai, psicologicamente, essa vítima ela vai querer sair correndo e tem um oxigênio, então essas chamas, ela só vai aumentar. Então, prioridade, grite pela vítima, grite em bom tom, pare, deite, role. Tá? Então, num local limpo e seco, de preferência, para ajudar a apagar as chamas de imediato, tá? Cuidado ao presenciar uma vítima em chamas, porque você também pode se tornar uma vítima. Muitas vezes, o fato de você se aproximar da vítima em chamas, você também pode se tornar mais uma vítima de queimadura nesse exato momento. O correto é afastar-se do ambiente o mais rápido possível. Tá? Geralmente, quando há uma explosão, um incêndio de grande proporção, o correto é geralmente a população é muito curiosa, né, gente? Então, qual é a conduta do ser humano nesse exato momento? Se aproximar para ver. Muitas vezes termina atrapalhando o serviço do 193, o Corpo de Bombeiro. Eles muitas vezes perdem mais tempo afastando a população, tentando conscientizar a população a manter-se distante da área do incêndio, de toda essa cena da emergência, até colocar o isolamento completo. Geralmente essas pessoas que ficam próximo, inalando o gás carbônico, enfim, eles podem evoluir para uma parada cardiorrespiratória, porque quando tem fumaça, e ainda essa fumaça, a temperatura é quente, eu posso ter queimadura de vibriças também na região facial, que você também poderá evoluir para uma parada respiratória. Você, como curioso, se parar na cena de emergência de um incêndio, ficar próximo, poderá inalar o gás carbônico, né? O gás carbônico, ele tem uma facilidade exorbitante de se ligar à hemoglobina, em torno de 2.000 a 2.040, em torno de 240 mil vezes mais rápido
O gás carbônico, ele se liga à hemoglobina em torno de 240 mil vezes mais rápido do que o próprio oxigênio. Por isso que uma pessoa, quando ela fica em contato com fumaça, esses produtos tóxicos, eles podem evoluir rapidamente aí para uma parada. Então, fique atento, gente, atentos. Obedecem às ordens do corpo de bombeiro, de alguém que já tem mais conhecimento que você na cena, tentando isolar, tentando afastar a população, tá bom? Se for na empresa, oriente seus funcionários para não entrar em ambientes perigosos na empresa. Geralmente tem empresas que trabalham com produtos químicos, que fornecem produtos químicos, e é fundamental que todos os funcionários tenha esse conhecimento dos agentes químicos que tem na empresa e nesse ambiente. Então, tem que ter a placa de sinalização para informar os funcionários. Mas o ser humano também ele é curioso, ele precisa de orientações constantemente. E quando você presenciar uma vítima que já sofreu uma queimadura, que já apagou as chamas, que essa vítima ela está gritando muito, porque há sim uma dor exorbitante nesse exato momento aí, dependendo do agente, a dor pode ser bem maior. Cuidado, gente, não aplique pomadas, nenhum tipo de creme dental, nem hidratante corporal, nem pó de café, nem babosa, enfim, não existe tratamento caseiro para queimadura, tá? Eu vou já explicar qual será o primeiro socorro que vocês irão prestar à vítima de queimaduras, tá? Então, mas desde já, não apliquem creme dental, nem hidratante corporal, nenhum tipo de medicamentos que vocês já ouviram falar. Eu tenho uma pomada em casa. Geralmente as pessoas falam, eu tenho uma pomada em casa que é para queimadura. Mesmo assim, gente, a vítima quando sofre uma queimadura, o único socorro que nós iremos prestar nesse exato momento é resfriar, tá? Quem irá prescrever pomadas, medicações, enfim, é a equipe médica hospitalar. Tá? Se possível, quando a vítima sofrer as queimaduras, se possível, você remova todos os adornos do corpo da vítima, como anéis, relógio, pulseiras, bracelete, todos os adornos, porque se possível, se a cena estiver segura para você, se a cena for segura para você, você remova, e se a vítima estiver consciente, você também pode orientar se ela conseguir remover, porque se a área estiver queimada, ela vai sentir dor, e ela saberá o limiar dessa dor. Então, mas tente ajudar o mais rápido possível, porque esse dedo vai criar um edema, vai inchar e vai dificultar o processo de circulação, tá bom? Remova roupas molhadas e não aderentes do corpo. O exemplo, a vítima sofreu uma queimadura, você resfriou essa vítima e está sobrando parte dessa roupa da vítima. Você viu que ela sofreu queimadura, grande parte dessas roupas, do tecido, ficou grudada na pele da vítima. Mas outra parte, você vê que ela está solta. Então, o que você vai fazer? Você vai remover aquela parte da roupa que está solta. Pode cortar, enfim, pode rasgar. A única coisa que você não pode fazer é puxar essa roupa, esse tecido que está grudado na pele da vítima, tá? Se tiver aderente, você não pode remover, porque você vai remover a camada da pele da vítima. E aí vai agravar mais ainda a lesão, tá? Cubra a área queimada com um pano limpo e seco. Depois que você já prestou todos os primeiros socorros a essa vítima, é importante manter essa região da parte do corpo que sofreu a lesão, que sofreu ali a queimadura, está queimado na verdade, manter coberta com um pano limpo e seco. E cuidado com a hipotermia, que é a baixa temperatura. Por quê? A vítima ela sofreu uma queimadura provocada por chamas, por qualquer outro agente que provocou essa queimadura, seja ele químico, seja ela elétrica, tá? Seja ela por hipertermia, alta temperatura, a gente tem sempre que ter o cuidado de manter a temperatura corporal da vítima, manter essa vítima aquecida. Dependendo dessa extensão do corpo da vítima que sofreu a queimadura e você resfriou, depois que você colocar um pano limpo e seco sobre a área queimada, você pode pegar um cobertor e colocar
por cima. Então, eu não posso colocar o cobertor logo em contato com a área queimada. Primeiro, eu vou colocar um pano limpo e seco. De preferência, uma camiseta, um tecido de algodão. Se for em casa, um pano de prato, para não ficar tão aderente ao corpo da vítima, tá? Não romper as bolhas. Lembra lá da queimadura de segundo grau, da imagem que vocês visualizaram da mãozinha da criança? Então, as bolhas, eu como enfermeira, qualquer outro profissional da área da saúde, em casa, na rua, no APH, que é a emergência no pré-hospitalar, tudo que acontece fora do hospital, nós não podemos estourar essas bolhas, gente. Somente a equipe médica hospitalar. Mas perguntaram para mim outro dia, Maria, mas as bolhas, elas são proteções, elas protegem a nossa pele, gente. Se a pele já sofreu uma lesão, então ela não protege mais, tá? Então, a partir do momento que eu sofri uma queimadura, tenho bolhas nas minhas mãos, aquela bolha, aquele tecido já sofreu uma lesão, já tem uma lesão, tá? O fato de não estourar as bolhas, isso não quer dizer que as bolhas estão protegendo a nossa pele. A pele já teve uma lesão, já tem uma lesão ali. O importante é não estourar para evitar um risco de infecção, tá? Tudo tem que ser estéril. Ao se tratar de cuidados relacionados à vítima de queimadura, o importante é manter tudo estéril, tá? Para evitar infecção. Não aplique pomadas, como eu já falei no slide anterior, tá? Nem creme dental. Por que eu citei novamente aqui nesse slide? Porque as pessoas também geralmente me perguntam, Maria, mas eu me queimei e coloquei creme dental. E na hora que eu coloquei, eu senti que resfriou um pouco, até aliviou a dor. Na composição do creme dental, tem algum agente químico, até mesmo para evitar que a gente sinta dor ao escovar os dentes. Tem gente que tem mais sensibilidade na arcária dentária, né? Então, ao se tratar de queimadura, na hora que você passar, o que poderá acontecer? Sim, poderá resfriar, porque o creme dental ele é geladinho, mas depois de alguns segundos, meu amigo, isso aí pode queimar mais, tá? E até mesmo dificultar o processo de cicatrização e de tratamento dessa lesão, tá bom? Então, jamais creme dental em vítima de queimadura, tá? Jamais nós poderemos passar. O importante também é manter o diálogo com a vítima constantemente, se possível. Se possível, por que se possível? Porque para eu conversar com a vítima, manter o diálogo com ela constantemente, eu preciso avaliar se a cena está segura para eu me aproximar, para eu manter o diálogo com a vítima. Por quê? Principalmente quando essa vítima foi vítima de uma queimadura elétrica, que a meu ver é a mais grave possível. Tá? Então, se ela sofreu uma queimadura elétrica, você precisa saber se a área já está segura, se já desligaram a chave geral, se foi na rua, se já precisou do eletropaulo, enfim. Tá? Então, nesse exato momento, o importante, se foi queimadura por chamas de fogo, se foi por choque elétrico, manter o diálogo com a vítima, porque ela tem a maior probabilidade de evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Lembrando lá da extensão da superfície corpórea queimada, se ela queimou a região facial, pescoço, a região do tórax. Então, se você visualizou que ela teve essa parte anatômica do corpo que eu acabei de citar queimada, ela tem uma probabilidade muito grande de evoluir para a parada cardiorrespiratória. E você que assistiu minha webinar sobre parada cardiorrespiratória, aprenderam, né? A como identificar uma vítima em parada e iniciar os procedimentos até a chegada do SAMU ou do corpo de bombeiro. Todas as queimaduras, seja de primeiro, de segundo e de terceiro grau, nós precisaremos resfriar com água corrente em temperatura ambiente. Então, pega lá da torneira ou coloca esse membro da vítima embaixo da torneira e mantenha essa refrigeração com água corrente em temperatura ambiente em torno de 15 a 20 minutos. Porque a água corrente em temperatura ambiente, nessa área corpórea da vítima que sofreu a queimadura, ela vai ajudar a minimizar essa dor, tá bom, gente? É primordial que lave com água corrente em temperatura ambiente.
Igual aqui a imagem que eu tô mostrando para vocês agora, tá vendo? Se queimou o antebraço, essa região chegando aqui próximo à mão, coloque embaixo da torneira e mantenha aí uma refrigeração. Aí você vai percebendo, logo que você visualizou a vítima queimada, você percebe, nossa, não tem bolhas, você olha assim, o que eu aprendi na webinar com a Maria, tá tudo vermelho, é queimadura de 1º grau, vou resfriar? Vou resfriar. Nossa, agora eu estou vendo bolhas, é uma queimadura de 2º grau. Vou resfriar? Deve, pode continuar a refrigeração aí com água corrente. Tô olhando, já vejo que arrancou bastante o tecido da vítima. É uma queimadura de 3º grau. Mantém a refrigeração. Dependendo do grau da extensão dessa queimadura, da quantidade que sofreu essa lesão, a lesão, você já acionou o SAMU, você já acionou o corpo de bombeiro, tá? Depende da cena da emergência. No final eu vou explicar melhor para vocês, tá? Em quando que vocês deverão acionar o SAMU e quando vocês deverão acionar o corpo de bombeiro, tá? Mas lembrando, lavar com água corrente em temperatura ambiente. A vizinha chegou com uma pomadinha, você resfriou, depois que você resfriou, você vai pegar um pano limpo e seco e vai fazer uma cobertura, tá? E aí a vizinha chegou para você e falou que tem uma pomada excelente para queimadura. Ela vai dar para você, ela vai oferecer para você passar. Não passe, vocês já estão, agora você já tem conhecimento que jamais eu poderei passar qualquer tipo de medicamentos ou pomadas, creme dental, enfim, na queimadura, antes de uma avaliação médica, tá? Algumas pessoas também perguntam, devo usar gelo em queimaduras? Jamais, gente. Além do gelo provocar ainda queimadura, o gelo pode provocar uma queimadura por hipotermia, baixa temperatura. Ele vai fazer uma vasoconstrição nessa região dessa queimadura, dificultando também o processo de cicatrização de toda a evolução do tratamento, tá? Então, jamais poderemos colocar gelo nas queimaduras, tá? Seja ela de 1º grau, seja ela de 2º grau, ou seja ela de 3º grau, tá? As queimaduras químicas é diferente de qualquer outra queimadura, tá, gente? É uma queimadura que merece bastante atenção. Tanto a elétrica quanto a queimadura química, elas nos chamam a atenção porque realmente a vítima sofre muito, tá? E sua gravidade é determinada pela natureza da substância química. Que tipo de substância química? Que agente químico foi esse que teve contato com o corpo da vítima? A concentração dela, tá? A quantidade desse agente químico, a duração desse agente químico no corpo da vítima também. Então, a gravidade vai depender da natureza, da concentração e da duração do contato aí desse agente. Por isso que é importante, quando você presenciar uma vítima de queimadura química, tirar todas as vestes, gente. Quem trabalha com produtos químicos recebe todos os EPIs, que é equipamento de proteção individual. E geralmente nas empresas, quando tem os produtos químicos, tem os funcionários treinados para trabalhar com os produtos químicos, já tem aí os brigadistas também que são treinados. Eles já conhecem esse agente químico, então tem a FISPIC, que é uma ficha de informação, né, relacionada a primeiro socorro para todos os agentes químicos, tá? Então eles já recebem esse treinamento específico, porque são N agentes químicos, não dá pra gente memorizar todos os agentes químicos. Então nós precisamos estudar, conhecer e aprender sobre os primeiros socorros de acordo com a agente que tem na sua casa, tá? No seu lar, na sua empresa, tá bom? Para prestar o socorro imediato. O correto, geralmente nas empresas tem um chuveiro. Quando tem uma vítima, tira todas as vestes da vítima, tá? Para ela tomar banho, tem que tirar todas as vestes para tomar banho e tirar todo o excesso desse produto químico. Depois que tirar todo o excesso desse produto químico, fazer uma segunda observação, porque se você for cobrir essa região que ela sofreu uma queimadura provocada por um agente químico, e se você não removeu todo esse agente químico e você fez aqui uma cobertura, um curativo, meu amor,
vai queimar, vai continuar queimando e vai continuar ali corroendo o tecido, provocando aí até uma queimadura de 3º grau. Então, queimadura química merece bastante atenção, tá bom? A prevenção. Então, nós vamos falar agora sobre prevenção. Gente, olhe bem para essa imagem. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, nós tivemos um valor exorbitante aí de vítimas de queimadura agora nesse período da quarentena, justamente por álcool a 70. Em casa, nós não precisamos fazer estoque de álcool a 70. Nós não precisamos estar passando álcool em nossas mãos. É água e sabão. Em casa nós não precisamos. E se você tem, coloque no local de difícil acesso para as crianças, no local bem alto. Mas cuidado, as crianças crescem, tá bom, gente? Olha só. Em relação a fogão, geralmente eu vejo isso, gente. Eu vejo isso constantemente. O cabo tem que ser voltado para a parte interna e não para a parte externa do fogão. Então aqui a criança ela vai mexer e ela vai sofrer uma queimadura praticamente 100% do corpo. Imagina, se nessa panela tem óleo quente, água quente, se cair sobre essa criança, ela vai sofrer uma queimadura aí de 100%. E essa criança ela vai crescer traumatizada, tá? A queimadura, quando nós falamos em queimadura, é importante a gente lembrar que existe a parte da estética. Imagina, tem pessoas que se isolam socialmente, tem pessoas que pedem demissão do emprego, tem pessoas que evoluem para uma depressão. E geralmente quando tem a parte, assim, a região facial, a região das mãos, do pescoço, que você não consegue cobrir com as suas vestimentas, né, com sua roupa. Então, geralmente essas pessoas elas evoluem para uma depressão. E lembrando que todas as vítimas de queimaduras, é importante que elas tenham o acompanhamento com psicólogo, tá? Geralmente as vítimas irão precisar sim de um acompanhamento com psicólogo. Olha algo muito importante aqui para vocês. Gente, eu presenciei isso aqui constantemente. Recentemente eu presenciei. Jamais acenda vela dentro da sua casa. Jamais acenda vela em cima de uma geladeira, tá? Jamais acenda vela na cozinha. Jamais acenda vela próxima à cortina. Gente, dentro do nosso lar, não é um lugar próprio para você acender vela. A não ser que você tenha um localzinho próprio para acender suas velas. Mas tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente tem criança em casa, tá? Observe se está longe de produtos inflamáveis, como botijão de gases, né, solventes ou tecido. Na sala, se você colocar, tem que ver se tem uma cortina próximo. Então, muito cuidado. Manter crianças longe da cozinha durante o preparo dos alimentos, tá aí, tá a imagem para vocês. E sempre direcionar o cabo das panelas para a área interna do fogão, que eu acabei de explicar para vocês. Não manipular álcool, querosene, gasolina ou outros líquidos inflamáveis perto do fogão. Esses produtos eles devem ser guardados longe do alcance das crianças, longe de algo que possa ter chamas, tá? Então essas são as principais orientações para vocês. E redobre os cuidados com as crianças e com os idosos. O público idoso também. A população idosa precisa de muita atenção, gente. Eu agradeço a participação de vocês. Espero ter contribuído com as informações mais viáveis possível para evitar queimaduras em casa, queimadura no seu ambiente de lazer. Gente, desde já eu quero agradecer a presença de vocês, a participação de vocês nesse webinar. Professor, tem alguma pergunta? Alguém deixou alguma pergunta? Vamos ver se tem algum comentário. Eu não consigo ver aqui. Tá? Não. O pessoal está gostando bastante, elogiando. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Pode finalizar, então.